Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo isso nesse exato momento. Meu nome é Mariano Santiero e seja muito bem-vindo. No dia de hoje farei alguns exercícios sobre regra da mão direita, regra da mão esquerda. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Primeiro exercício. Dois fios A e B retos, paralelos e extensos estão separados por uma distância de 2 metros. Uma espira circular de raio igual a π sobre 4 metros encontra-se no centro O, a uma distância de 2 metros do fio B, conforme desenho abaixo. A espira e os fios são coplanares e se encontram no vácuo, e os fios A e B e a espira são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade e igual a 1 ampere, com os sentidos representados no desenho. A intensidade do vetor indução magnética resultante originado pelas três correntes no centro O da espira é, dado permeabilidade magnética no vácuo, μ0 igual a 4π 10 a menos 7 Tm sobre A. Beleza. Para fazer esse exercício, eu irei calcular cada um desses campos separadamente. Então, vou chamar esse daqui... Vou chamar esse de 1, esse de 2 e esse de 3. Primeiramente, para o fio A, eu vou ter que a corrente que o campo magnético vai ser igual a μ0 I sobre 2πd. μ0 é 4π 10 a menos 7, corrente 1, isso tudo dividido por 2π sobre a distância, que é relativa à distância entre o A até o ponto zero, então isso aqui são 4 metros, vezes 4. Corta esse π com esse π, corta esse 4 com esse 4, e eu vou ter como resposta 0,5 10 a menos 7. No 2, então, novamente, B igual a 4π 10 a menos 7, a gente vai usar o mesmo para todos. Vezes 1, isso tudo dividido por 2π sobre 2, vezes 2, porque a distância agora é do B para o ponto O, então são 2 metros. Isso daqui vai dar, corto π com π, 2 vezes 2, 4. 4 com 4 posso cortar, eu vou ficar com 10 a menos 7. No 3, por fim, eu tenho B sendo igual a 4π 10 a menos 7, vezes 1, que é o valor da corrente. Só que agora eu trabalho com espira, então não é mais dividido por 2πd, é dividido por 2R. Esse meu R é o raio da espira. Então eu vou substituir esse R por esse valor que eles deram aqui em cima, que é π sobre 4 metros. Cortar esse com esse daqui. 2 sobre 4 é meio, então seria o equivalente a 4, 10 a menos 7 vezes 1 dividido por 0,5. 4 dividido por meio, qualquer coisa dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar ela por 2. Então, eu tenho como a última resposta sendo 8, 10 a menos 7. Como o campo magnético Como o campo magnético se trata de um vetor, e ele quer a resultante, eu tenho que levar em consideração, eu tenho que somar esses três vetores aqui, só que tem um porém. Ele quer isso tudo em relação ao centro O. No fio A, a corrente vai para baixo. Então, a corrente
entra pela esquerda e sai pela direita. A corrente no B entra na direita e sai na esquerda. Em compensação, e por fim, a corrente I na espira, ela vai entrar também pela direita e vai sair pela esquerda. Logo, eu tenho que, quando eu faço em relação ao centro O, eu vou ter AB entrando em relação ao centro O e a da espira saindo em relação ao centro O. O que eu vou fazer com isso? As que entram são positivas e a que sai é negativa. Então eu vou somar 0,5, 10 a menos 7, mais menos o B, mais o da espira. Fazendo a somatória de todos eles, eu tenho 7, 10 a menos 7, mais meio 10 a menos 7. Isso aqui é igual a 7,5 vezes 10 a menos 7t. 2. Cientistas creem ter encontrado o tão esperado bóson de Higgs em experimentos de colisão próton-próton com energia inédita de 4 TeV. No grande colisor de hadrons, LHC, os prótons de massa 1,7, 10 a menos 27 kg e carga elétrica 1,6, 10 a menos 19 estão praticamente à velocidade da luz e se mantêm em uma trajetória circular graças ao campo magnético de 8 Tesla, perpendicular à trajetória dos prótons. Com esses dados, a força de deflexão magnética sofrida pelos prótons no LHC é em Newton. Primeiramente, eu vou dizer que força igual a QVB seno de θ, onde o meu seno vai ser o de 90, porque ele diz que é perpendicular à trajetória dos prótons. Então, se é perpendicular, ele tem que formar um ângulo de 90 na hora que ele traça. E o seno de 90 é igual a 1. Então, a gente já tem uma informação. Força igual a Q, que ele dá o Q pra gente, que é 1,6, 10 a menos 19. 1,6, 10 a menos 19. Vezes a velocidade. A velocidade ele deu também. Ele quer que a gente use a velocidade da luz, que é de 3, 10 a oitava. E por final, o campo magnético, que ele deu também. O campo magnético equivale a 8 Tesla. Então a gente põe aqui 8T. Vezes o seno de θ, que é 1. Então, força igual a 1,6 vezes 3 vezes 8. Vai dar 38,4 vezes 10 a menos 11. Mas como eu tenho que entregar a resposta em notação científica, isso daqui vira 3,84, 10 a menos 10 newtons, porque a gente está falando de força. Esse daqui deu letra A. 3. Em 1820, Hans Christian aproximou de uma bússola um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica e não observou qualquer alteração na direção da agulha dessa bússola. Mais tarde, ao refazer o experimento, porém agora com o fio condutor posicionado em outra direção, ele constatou que ocorria uma alteração na direção da agulha da bússola. Essa experiência histórica fez a conexão entre a eletricidade e o magnetismo, criando o que nós conhecemos hoje por eletromagnetismo. Suponha uma bússola
uma bússola posicionada sobre essa folha de papel com sua agulha apontando para a parte superior da folha, o que corresponde à direção norte. Utilizando a figura a seguir, desenhe a orientação em que deverá ser posicionado o fio condutor, passando exatamente sobre o centro da bússola para que obtenha o maior desvio possível da sua agulha. Escolha um sentido para a corrente no fio, marcando com uma reta na figura. Indique na figura para qual lado ocorrerá esse desvio, se para leste ou para oeste, de modo compatível com o sentido da corrente escolhido. Justifique sua resposta. Primeiro que esse fio vai ter que ser posicionado. Eita. Vai posicionar assim, vamos fingir que ele está reto. Para que a corrente faça com que ele tenha um maior desvio, a gente vai ter que respeitar a regra da mão direita. Então eu aponto, ou eu vou apontar a corrente para cima, ou eu vou apontar a corrente para baixo. Nesse caso, para ele ter o maior desvio possível, eu tenho que apontar ele para cima. Então, corrente indo para cima. Assim, ele vai fazer um movimento para cá. Ou seja, ele vai sair do norte e vai vir para o oeste. 4. Com o objetivo de estudar a estrutura da matéria, foi projetado e construído no CERN um grande acelerador para fazer colidir dois feixes de prótons, ou íons pesados. Nele, através de um conjunto de ímãs, os feixes de prótons são mantidos em órbita circular, com velocidade muito próxima à velocidade da luz no vácuo. Os feixes percorrem longos tubos que juntos formam um anel de 27 km de perímetro, onde é feito o vácuo. Um desses feixes contém N igual a 2,10 a 14 prótons distribuídos uniformemente ao longo dos tubos. Os prótons são mantidos nas órbitas circulares por horas, estabelecendo dessa forma uma corrente elétrica no anel. Calcule a corrente elétrica I considerando o tubo uma espira circular de corrente. B. Calcule a intensidade do campo magnético gerado por essa corrente no centro do eixo de simetria do anel do acelerador LHC. Adote π igual a 3. Vamos começar fazendo algumas relações. Primeiro, que a gente não tem nem corrente e nem o campo magnético. Então, tecnicamente falando, a gente não pode usar B igual a μ0I sobre 2R. A gente vai ter que dar um jeito de achar essa corrente, que inclusive é a primeira pergunta, que é o calcule a corrente elétrica I. A gente sabe que existe uma fórmula que relaciona carga, tempo e a corrente. O que a gente vai fazer com isso, então? A gente vai usar essa fórmula, que é o I igual a Q sobre sobre T, onde Q é a mesma coisa que N vezes E. N sendo o número de prótons e o E sendo a carga elemental do elétron. Isso tudo dividido por T. Ele me dá uma informação, e essa informação é nada mais nada menos do que a distância que eu tenho, né, que no caso os meus prótons vão percorrer dentro desse anel. Que esse anel tem 27 quilômetros. E ele me dá também uma velocidade, que é a velocidade da luz. Então eu vou fazer mais uma relação, onde eu digo que velocidade é igual a delta S sobre delta T. A minha velocidade é 3,10 a oitava não, aqui a gente vai usar em quilômetros por hora, já que eu tenho a minha distância como 27 quilômetros. Então, velocidade 3,10 a quinta igual a 27 km dividido por ΔT. Vou passar esse ΔT para cima multiplicando e esse 3,10 a quinta dividindo. Ficando então com 27 igual a 27 sobre 3, 10 a quinta igual a ΔT.
27 dividido por 3 dá 9. Pega esse 10 elevado à quinta, joga para cima, fica 10 a menos 5. Isso vai ser igual ao tempo. Lembrando que como eu estou trabalhando com quilômetros por hora aqui, o meu tempo ele sai em horas. Vamos para a segunda parte. Agora que eu tenho o tempo, eu vou substituir na minha fórmula do kit o meu tempo por 9, 10 a menos 5. Então, I igual a N, o número de prótons que ele dá é 2, 10 a 14. A minha carga elementar do elétron é 1,6, 10 a menos 19. E, por fim, dividir isso daqui tudo pelo tempo, que é 9, 10 a menos 5. Primeiramente, 14 menos 19, como as bases são iguais, eu somo os expoentes. Esse 10 a menos 5 eu vou jogar ele para cima. Então, no final, eu tenho 2 vezes 1,6 vezes 10 a 14, 10 a menos 19, 10 a menos 5. Isso tudo dividido por 9. 14 menos 19, menos 5. Perdão, esse daqui como estava embaixo, menos 5, sobe mais 5. Então, 14 menos 19, menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Então, eu tenho I igual 2 vezes 1,6 dá 3,2. 3,2 vezes 10 a 0, que é equivalente a 1. Isso daqui é tudo dividido por 9. Então, 3,2 vezes 1, como eu disse, dividido por 9. Dentro dessa divisão, eu vou ter um número 0,35, onde eu vou usar ele em notação científica. Então, o meu I tem que ser igual a 3,5, 10 a menos 1. Então, beleza, fizemos o nosso primeiro passo, que era achar nossa corrente. Segunda parte, que é a letra B, é para achar a intensidade do campo magnético. Agora que eu tenho o valor da minha corrente, eu vou poder usar aquela fórmula do B igual a μ0 I sobre 2R. A única coisa é que eu não tenho R, eu só tenho P. Então, para eu descobrir, no caso, o meu perímetro, né? Então, no caso, para eu descobrir o valor de R, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula da circunferência, que é igual a 2πr. Então, 27 igual a 2 vezes o π, que ele deu o valor pra gente, que é 3, vezes o raio, que é o que a gente quer descobrir. Então, o R vai ficar igual a 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 2, 4,5. Então, vamos aplicar aqui na nossa fórmula. B igual a μ0, 4π, 10 a menos 7. Corrente, 3,5, 10 a menos 1. Isso tudo dividido por 2 vezes 4,5. Então, B igual a 12, porque o π vale 3. 10 a menos 8, 10 a menos 7 mais 10 a menos 1, vezes 3,5. Isso tudo dividido por 9. B igual a 12 vezes 3,5 dá 42. 42, 10 a menos 8. Isso daqui dividido por 9. Ficando então com B igual a 4,6, 10 a menos 8. Lembrando, como ele tá em quilômetros, eu preciso da minha medida em metros, eu vou usar aqui como 10 a menos 3. Eu tinha me esquecido disso. Então, jogando esse 10
a terceira para cima, eu fico aqui com, na verdade, ao invés de 10 a menos 8, fico com 10 a menos 11. Então, meu campo tem que ser 4,6, 10 a menos 11. 6. As figuras representam as seções transversais de 4 fios condutores retos, percorridos por correntes elétricas nos sentidos indicados, totalizando 4 situações diferentes: 1, 2, 3 e 4. Se a corrente tem a mesma intensidade em todos os fios, então o campo magnético induzido no ponto P é nulo nas situações. Pois bem, primeiramente, na imagem 1, quando sai do ponto B, ele entra aqui, do ponto P ele entra aqui, do ponto P entra aqui, sai daqui e vem para o ponto P, sai daqui e vem para o ponto P. Esses dois vetores aqui se anulam e esses dois também. Porque como todos eles têm a mesma intensidade, eles só têm sentidos opostos, os dois vão se anular e vão se anular. Aqui, entra aqui, entra aqui. Sai daqui, sai daqui. Mesmo sentido, mesmo sentido. Os dois se somam, então eles não se anulam. Sai, vem pra cá, sai, vem pra cá, sai, vem pra cá, sai, vem pra cá. Esse vai se anular com esse, né? Novamente, mesma intensidade, mesmo, só que muda o sentido. Aqui é a mesma coisa, então esse daqui também se anula. Nesse, por último, ele vai sair do ponto P, vai entrar aqui, vai sair daqui, vai entrar no ponto P, sai daqui, entrar no ponto P, sai daqui, entrar no ponto P. Esses dois aqui, esse e esse se anulam, mas esse e esse daqui se somam. Então, o meu campo não vai ser nulo no 4, somente no 1 e no 3. Por fim, 8. Os eletroímãs formados por solenoides percorridos por correntes elétricas em um núcleo de ferro são dispositivos utilizados por guindastes eletromagnéticos, os quais servem para transportar materiais metálicos pesados. Um engenheiro, para construir um eletroímã, utiliza um bastão cilíndrico de ferro de 2 metros de comprimento. Enrola com um fio de 4,6 4 vezes 10 a sexta voltas. Ao fazer passar uma corrente de 1,5 ampere pelo fio, um campo magnético é gerado no interior do solenoide. E a presença do núcleo de ferro aumenta em 1000 vezes o valor desse campo. Adotando para constante o valor 4π 10 a menos 7, é correto afirmar que, nessas circunstâncias, o valor da intensidade do campo magnético no cilindro de ferro em Tesla é T. Então, B igual a μ0I NL. B igual a 4π 10 a menos 7. Número de voltas é 4/10 a sexta. Isso tudo vezes a corrente, que é 1,5. Divide todo mundo por 2, que é o valor de L, que é o comprimento. B igual a 24π 10 a menos 1, dividido por 2, que é igual a 12 10 a menos 1. Ou né, 1,2 10 a 0, que é 1,2. Mas ele disse que pela presença do núcleo de ferro, esse campo magnético tem que ser 1000 vezes maior. Então eu digo que é 1,2 vezes 1000, que é igual a 1200. Mas ele quer... Opa, aqui é π. Aqui é π também. Então, 1200π. Como ele está dando tudo em potência, vamos só transformar. Fica 12π 10 ao quadrado. Letra B.